Estou gravando esse vídeo para fazer uma revisão daquilo que a gente viu no terceiro bimestre. Nesse bimestre, a gente focou bastante na parte da literatura, tá? Então, nesse vídeo eu vou tratar sobre os seguintes temas. O que é literatura, depois, literatura brasileira do século XX, que inclui pré-modernismo e modernismo, e as três fases do modernismo. Vou falar também sobre um pouquinho, sobre literatura de cordel e sobre as literaturas africanas em língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é literatura? A definição de literatura é a arte feita com palavras, tá? Então, se você tem um texto, se você tem uma produção feita com palavras e ela tem o objetivo de ser artística, então é literatura. Por isso a gente pode dizer que a matéria-prima da literatura é a palavra, tá? Quando é que começou a literatura, né? Os primeiros registros de uma escrita, entre aspas, que a gente tem são as pinturas rupestres. São aquelas pinturas feitas nas cavernas, pelos homens das cavernas. Ah, mas você pode dizer, mas isso daí não é um desenho? Sim, isso é um desenho, só que é um desenho que conta uma história, tá? Por isso, ele pode ser considerado os primórdios da escrita, os primórdios da literatura. Bom, então, a literatura, ela nunca pode ser vista fora do seu contexto de produção. Se você for analisar a literatura fora do seu contexto de produção, você perde muito daquilo que você pode analisar. Por quê? Porque ela é fruto do seu contexto. A literatura, ela retrata muito da mentalidade da época, dos acontecimentos da época em que ela foi escrita. Então, se você for analisar, você pega um texto e não sabe quem foi que escreveu, quando que ele foi escrito, você pode ter uma visão muito equivocada daquilo que ele quer dizer, tá? O segundo item, então, é a literatura brasileira do século XX. Então, a gente vai começar com o pré-modernismo. O pré-modernismo, ele vai de 1902 a 1922. Ele é um período de transição entre a literatura antiga do século XIX, que inclui o parnasianismo, simbolismo, naturalismo, realismo, romantismo, que eram literaturas eram movimentos literários com características muito definidas. Depois, no século XX, entra o modernismo. O modernismo, aí cada autor tinha suas características particulares. Vocês vão ver, a gente vai dividi-los em 3 grupos depois, o modernismo primeira, segunda e terceira geração, mas cada autor tinha suas características muito particulares. Mas o pré-modernismo foi esse período de transição, foram 20 anos, de 1902 a 1922. A gente tem o começo da República no Brasil. O Brasil deixava de ser um império para ser uma república, tá? O Brasil começava a ter a sua urbanização, então a sociedade brasileira mudou bastante nesse período, tá? E assim como a literatura. A literatura, ela retratou todas essas mudanças, tinha muita crítica social nessa época, crítica social, crítica econômica, crítica ao governo, tá? Então, bom, em relação à linguagem, foi uma transição entre aquelas estéticas antigas e bem definidas do século XIX e as estéticas novas que estavam chegando a partir das vanguardas europeias. Então, o pessoal pode falar, mas ficou tudo meio bagunçado, Ficou tudo meio indefinido, porque aquelas vanguardas europeias influenciaram bastante, tanto na arte em geral, como na literatura. E isso fez com que a gente tivesse novas maneiras de se expressar, tá? Então, rompeu-se com o passado, com uma coisa toda definidinha, certinha, para se colocar, para fazer uma literatura mais, como é que eu posso dizer, mais autêntica, tá? Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o modernismo, tá? O modernismo, ele começa de verdade a partir da Semana da Arte Moderna, de fevereiro de 1922.
Então, essa Semana da Arte Moderna marcou não só a literatura, como toda a arte brasileira. Foi como se fosse uma exposição em São Paulo, em que vários artistas que tinham vindo da Europa e estavam influenciados por toda aquela movimentação, pelas vanguardas europeias, eles vieram, né, da Europa e fizeram essa exposição, que foi chamada de Semana da Arte Moderna. Nessa exposição houve várias discussões, houve, claro, exposição de obras, debates, tá? Então foi um evento muito importante para a nossa arte e para a nossa literatura. E ele ele marca o início do modernismo aqui no Brasil, tá? Bom, e essa Semana da Arte Moderna, né, esse início do modernismo, trouxe uma grande revolução para a arte e para a literatura brasileira. Tá? Ela se tornou mais popular, ela se tornou assim mais flexível em relação a moldes estéticos. Antes, para ser arte, tinha que ser de um determinado jeito. A partir dessa Semana da Arte Moderna, a partir do movimento modernista, isso começou a ser um pouco mais, como eu disse, né, como eu estava dizendo sobre o pré-modernismo, isso passou a ser mais autêntico. Então, cada artista se expressava da maneira como ele queria, e não assim tão preso a moldes, a modelos, né, de perfeição estética, tá? Bom, as principais características dessa primeira geração modernista são a ruptura com um padrão de escrita, né, falando em relação à literatura, e um espírito revolucionário. Os principais autores dessa época da literatura são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. A segunda geração modernista, só voltando, a primeira geração modernista começa em 1922 e termina em 1930. Em 1930 começa a segunda geração modernista e vai até 1945, tá? Considera-se que essa segunda geração tinha ideias mais maduras e coesas. Nessa época foram escritos muitos romances regionalistas. O que são romances regionalistas? São romances que tratam da realidade do homem brasileiro, de várias regiões do Brasil. Tanto o homem brasileiro da área rural, do Nordeste, do interior, das capitais, tá? A sociedade urbana também é muito retratada nessa época. Alguns autores também retratam muito o eu interior, a questão psicológica das personagens, tá? Alguns exemplos de autores: Carlos Drummond de Andrade, na poesia, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, na prosa, tá? Isso entre muitos outros. E a terceira geração, chamada geração de 45, ela inicia, né, o marco dela, didaticamente falando, é 1945, e ela vai ao longo do século XX. Ela foi marcada pela falta de liberdade por conta dos governos ditatoriais que houve nessa época, né, nessa segunda metade do século XX. E ela é uma característica marcante também, é o uso cuidadoso e consciente das palavras. Tá? Então, eles retornam um pouquinho para um uso mais cuidadoso das palavras. Tá? Então, saiu um pouco daquele espírito de ruptura, de vamos fazer como a gente quiser, vamos valorizar a fala, né, de várias regiões do país, vamos valorizar a fala informal do brasileiro, para aquela coisa mais estética da linguagem. Alguns autores foram a Lígia Fagundes Telles, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Ariano Suassuna, entre outros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a literatura de cordel. Tá? Como vocês viram, foi uma manifestação literária, ainda existe muita literatura de cordel sendo feita, tá? Mas ela surgiu no interior do Nordeste. E quais são as principais características, né? São a linguagem típica do nordestino, quando você fala das primeiras manifestações de literatura de cordel. Então, é uma linguagem mais informal, tá? E usa-se uma métrica característica, uma rima, um ritmo, tá? Como assim uma métrica característica? Para poder falar disso, eu vou falar um pouquinho de escansão. O que é a escansão? É a divisão de sílabas dentro de um verso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tá dando para enxergar? Aqui, eu peguei como exemplo 2 versos do cordel que aparece
no caderno do aluno, tá? O que diz aí? Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado. Como é que a gente faz essa divisão, ó? Uma vez eu não digo uma vez eu junto aqui, ó, uma vez eu. Então, aqui é uma sílaba só, eu conto uma sílaba só. Uma vez eu era pobre. E aqui, o pó do pobre é uma sílaba forte, tá? É uma sílaba tônica. E quando a gente termina o verso com uma sílaba que não é tônica, olha o bre aqui, ele quase some, tá? Por isso ele não é contado, porque ele não entra no ritmo do verso. Vivia sempre atrasado. Olha aqui, eu juntei de novo, tá vendo? Formando uma sílaba só, tá? Sempre atrasado. Ó, o do aqui quase que some também, porque o za é a sílaba forte, é a sílaba tônica, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de como contar as sílabas, mas professora, por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque isso define o ritmo dos versos da literatura de cordel. No caso desse poema, especificamente, ele é todo feito em versos de 6 sílabas, e isso dá um ritmozinho para ele, ó. Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado, botei um negócio bom, porém vendi o fiado. Um dia até emprestei o livro do apurado, tá? Então, como ele tem sempre 6 sílabas, e ele tem a rima, né? Atrasado, que rima com fiado, com apurado. Então ele tem uma rima aí, não é uma rima constante, mas ele tem uma rima que traz um ritmo para ele também, tá? Então, o que a gente tem que saber da literatura de cordel? Que ela surgiu no Nordeste, que ela tem uma linguagem informal, que ela traz uma crítica social, muitas vezes ela conta histórias, muitas vezes conta histórias fantasiosas e que ela tem essa métrica característica, tá bom? Isso é o mais importante de saber. Pode cortar. Bom, agora o último item aí da nossa revisão, que são as literaturas africanas de língua portuguesa. Primeiro que a gente tem que relembrar é assim, por que existem literaturas africanas de língua portuguesa? Porque alguns países da África foram colonizados por Portugal, tá? Só que assim, como eu já disse no outro vídeo, a língua portuguesa nesses países da África, que são, por exemplo, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, tá? A língua portuguesa lá não é língua materna como aqui pra gente, é a língua oficial, tá? Quem não souber o que é língua materna, língua oficial, dá uma olhadinha no vídeo lá de introdução à literatura africana em língua portuguesa que vocês vão descobrir, tá bom? Então, e a partir do século XIX, esse pessoal lá da África que falava o português como língua oficial começou a entrar num conflito, principalmente os intelectuais, os estudiosos. Um conflito, quem somos? Somos africanos, porém somos muito influenciados pela cultura europeia, tá? Somos africanos ou somos europeus? Tá? Então tem muito esse conflito ele marca muito a literatura africana em língua portuguesa. O que traz a literatura africana em língua portuguesa? Traz um retrato da realidade nas sociedades africanas, traz um modo de pensar e de imaginar característicos. Então a literatura africana em língua portuguesa é bastante diferente na maneira de imaginar da literatura brasileira. Vale a pena a gente conhecer para entender essas características. Muitas vezes nos romances, nos contos, a imaginação se mistura com a realidade e traz também, quase sempre, uma crítica social, tá? Principais autores, né, que vocês podem pesquisar: Eugênio Tavares, Rui de Noronha, Caetano da Costa Alegre na poesia, e tem também o Mia Couto, o Pepe Tela, a Chimamanda Ngozi Adichie na prosa, tá bom? Esses autores valem a pena ser pesquisados. Por hoje é isso, pessoal. Até mais, obrigada.